Queria fazer uma pergunta para você refletir nessa manhã. Se você, algum de vocês, se encontrasse com Jesus a primeira vez, né? Ou você que já teve um encontro com Jesus, ele já te encontrou, né? Você já abriu o coração para ele, já o recebeu pela fé. Se você se encontrasse com Jesus pela primeira vez, qual seria a sua reação? Como você agiria? O que você acha que você faria, que você falaria para ele? Ou como você se portaria? Nesse encontro que você já teve, como foi? Como você reagiu? E se você já o encontrou, como têm sido os seus encontros com Jesus? Como você se aproxima dele? E tem um texto na Bíblia que nos fala da reação de duas pessoas quando se encontraram pessoalmente com Jesus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, que, aliás, é o mesmo evangelho onde está esse cântico belíssimo que o Flávio trouxe para nós no louvor aqui, Evangelho de Lucas, que é o Magnificat, né? Conhecido historicamente na igreja como Magnificat, o Cântico de Maria, quando ela soube que daria a luz a Jesus, né? O Espírito Santo conceberia no seu ventre, e então ela entende a promessa gloriosa que Deus está fazendo, trazendo sua salvação ao mundo, e ela então faz esse canto lá em Lucas 1. Né? Procura o versículo lá, é mais para o final de Lucas 1, é um capítulo grande, mas lindo. Né? 46, ó, já me disseram aqui, Lucas 1, verso 46, é um texto belíssimo e profundo, né? Com o qual Deus inspirou Maria naquele momento. Então, mas nós vamos abrir em Lucas capítulo 7. Lucas um pouco mais à frente, no capítulo 7. Tem um título aqui que foi colocado séculos depois, né? Não sei, ao certo, século XII, qualquer coisa parecida, século XIII. Alguém colocou esses títulos na Bíblia para facilitar nosso entendimento. Às vezes facilita, às vezes não. Mas nesse caso facilita. O título é Jesus é ungido por uma pecadora. E eu quero ler com vocês esses versos, porque é um texto belíssimo. Né? Leia prestando atenção, ouça prestando atenção. Lucas 7, a partir do verso 36. Lucas 7, 36 e versos seguintes. Diz assim a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz.
Querido, esse texto é maravilhoso, né? Vamos orar a Deus, agradecendo por sua palavra. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo precioso que temos para estar reunidos em comunhão, a presença do teu Espírito Santo em nós e entre nós. Te louvamos por todo o amor que o Senhor tem por nós e cuidado. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Te louvamos por tua palavra. Que nós possamos aprender com Jesus, com o relato desse evangelho precioso. Que nós possamos crescer nesse teu amor e na fé, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós temos um texto aqui que é o único lugar que aparece na Escritura, é aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Existem outros 3 textos de um episódio similar, porém um outro episódio, que aparece em Mateus, Marcos e João, que é quando Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que há pouco tempo tinha sido ressuscitado por Jesus, unge Jesus, unge a cabeça de Jesus com um perfume, né? Também num vaso de alabastro, que ela quebra. Esse vaso de alabastro era como se fosse um vaso de mármore, era um vaso mais rico que um vaso de barro, né? E ele vinha lacrado, com esse perfume que vinha da Índia, vinha da China, vinha de lugares distantes, e era caríssimo, era igual uma joia preciosa, né? Custava... O vaso, João descreve como sendo um vaso que custa 300 denários, então é uma coisa muito cara, alguma coisa perto de 10 mil reais hoje em dia, então era preciosíssimo, né? Podia servir como herança de família, como diz a Escritura. E aí, então, Jesus é ungido por Maria de Betânia, e Jesus impede os discípulos de repreendê-la por fazer esse desperdício, né? Um deles, que é o que traiu Jesus, diz que eles podiam vender esse perfume e doar aos pobres, mas Jesus diz não, que ela fez uma boa ação. Porque os pobres, embora seja uma causa justa e boa, estarão sempre com eles para eles ajudarem. Mas Jesus ia morrer dali uma semana, né? Ou ao longo daquela semana. Porque foi na semana da Páscoa, que era uma festa comemorada durante uma semana, né? E aí Jesus disse que elas estavam pré-ungindo ele para o sepultamento dele, né? E aqui não, aqui é um outro episódio, é uma pecadora, que para os hebreus, para os judeus, era claro, era uma prostituta. E aquela mulher provavelmente já tinha ouvido Jesus pregando, ou já tinha ouvido Jesus realizando os seus milagres, curando, falando com outras pessoas, né? E ela creu. E Jesus diz aqui que é por causa da fé que ela teve, né? E ela creu, e ela então, quando soube que Jesus tinha ido jantar na casa desse fariseu, o que ela faz? Ela corre para lá com o perfume mais caro que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha. E ela, o que ela faz? Ela chega discretamente, né? Diz o texto, né? Ela traz o vaso, ela se prostra aos pés de Jesus. Essa figura é muito interessante pelo seguinte, porque a gente está acostumado com mesas altas e cadeiras como nós estamos sentados aqui, mas naquele tempo o pessoal sentava no chão, num tapete, no máximo numa almofada. E aí sentava, se reclinava sobre a mesa para comer e ficava com as pernas para trás. Os pés de Jesus estavam para trás dele. Então ela chega por trás dele, ela se prostra, né? Essa posição de quem adora, né? E ela talvez até tivesse a intenção inicial de ungir a cabeça de Jesus. Isso é interessante porque os judeus só ungiam reis, profetas e o sumo sacerdote. Ungiam na cabeça, né? E ela vai lá para ungir Jesus. E aí ela chega, ela se prostra aos pés de Jesus e ela chora. E chora tanto e derrama tantas lágrimas que ela encharca os pés de Jesus. E aí ela não pega um pano, como qualquer pessoa faria, né? Ela pega os seus longos cabelos e seca os pés de Jesus. Então você imagina essa cena. Isso não era comum na época. Isso não é comum nos nossos dias. Alguém fazer isso. Imagina como ela estava tocada pelo amor que Jesus tinha, porque ela sabia que ele podia perdoá-la, lhe dar uma nova vida. E ela, arrependida dos seus pecados, profundamente tocada, ela tem essa postura. Essa é a atitude dela quando ela se encontra com Jesus pessoalmente a primeira vez. Ela se prostra, ela chora por causa dos seus pecados,
e também pela gratidão e alegria de saber que vai poder reviver, ter uma nova vida, ser salvo por sua fé, que aquele é o homem que Deus enviou, o ungido de Deus para trazer perdão aos pecados do seu povo. De alguma forma, o Espírito Santo a convenceu disso, iluminou a sua alma e mostrou isso para ela. E então ela chora e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e aí ela quebra o vaso de alabastro, que era como um mármore, né? Alguma coisa assim, um vaso riquíssimo, né? Então, e ela unge os pés de Jesus. E aí nós temos o outro presente na cena, né? Que é Simão o fariseu. E Simão o fariseu, ele tem uma atitude muito diferente dessa mulher. Simão o fariseu, ele está numa atitude analítica, fria, olhando Jesus assim, querendo entender Jesus, sacar Jesus, saber quem Jesus é. E aí ele vê aquela cena toda e ele pensa com ele mesmo assim: pô, se esse cara fosse ao menos um profeta, ele já não reconhece Jesus como Messias, como ungido de Deus para tirar os pecados dele. Que ele acha, provavelmente, que não tem nenhum pecado, né? Mas ele olha com essa posição fria, distante, intelectual. E aí ele pensa assim: poxa, se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, uma prostituta. Que para ele era algo abominável deixar, primeiro, uma mulher tocar nele, que não fosse a mulher dele. E depois fazer aquele gesto todo, aquela coisa de intimidade, né? De chegar, molhar os pés de Jesus, secá-los com seus cabelos, ungir os seus pés. E aí Jesus, que conhece o coração de todo mundo, que discerne nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, né? Ele fala assim: ô, Simão, eu tenho uma história para te contar, tenho uma coisa para te dizer. Dize, mestre, né? Naquela hipocrisia dele, mestre, né? Mestre era alguém que merecia ser imitado, seguido, né? E aí ele diz assim: tinha 2 homens que tinham uma dívida com alguém, né? Um devia lá cerca de 1.500, 2.000 reais, outro devia 15 mil, 20 mil reais. Nenhum dos dois tinha como pagar. Aí o cara perdoa a dívida dos dois. Aí Jesus diz assim: qual deles o amará mais? Amará mais aquele que o perdoa. Aí Simão, que não era bobo, não era burro, né? Simão diz assim: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus diz assim: você julgou bem, disse Jesus. E aí então ele vira para Simão, olha para a mulher, né? Vira para a mulher e diz a Simão, né? Essa mulher entrou aqui na sua casa, né? E molhou os meus pés com suas lágrimas. Você não me deu nenhuma bacia para lavar os pés. Esse era o mínimo da cortesia quando você recebia alguém na sua casa. Eles vinham daquelas ruas, estradas empoeiradas, né? Chegavam lá suando, mal, tudo cheio de poeira. No mínimo se dava uma bacia para lavar os pés, né? Para a pessoa se sentir melhor e ficar melhor. E ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, né? Você, como diz Jesus aqui, ó, verso 45, você não me saudou com um beijo, né? Que era o costume deles, né? Você recebia alguém, você tinha respeito, você tinha afeto por essa pessoa, você a beijava no rosto. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. E aí você não ungiu minha cabeça com óleo. Isso não era algo que se fazia com todos, mas pessoas que viam, né? Chegavam de uma caminhada longa, suados, né? Empoeirados, as pessoas ungiam com azeite de oliva a cabeça das pessoas, porque se sentia renovado, era como tomar um banho, se sentia uma outra pessoa, né? Era alguma coisa realmente para honrar o seu convidado, né? E aí ela, no entanto, ungiu os meus pés com esse perfume caríssimo, né? Com esse bem tão precioso dela. E aí ele diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama.
É muito interessante isso. É importante observar o que Jesus diz no fim. Porque ele diz assim, seus pecados estão perdoados, a sua fé te salvou, vai em paz. O que salvou essa mulher não foi algo que ela fez. O que salvou essa mulher não foi por ela ter amado mais. O que salvou essa mulher foi a fé que ela teve em Jesus. Ela creu e por isso ela foi perdoada. Mas essa é a reação de quem reconhece, quem admite que teve muitos pecados, né? Quem admite que precisa do perdão de Jesus. O Senhor Jesus diz no mesmo Evangelho de Lucas, eu não vim para os sãos, eu não vim para os santos, mas eu vim para os doentes, para os enfermos, eu vim para os pecadores. E é Jesus dizendo, eu vim para aqueles que admitem o quanto precisam de mim, o quanto precisam do meu perdão. E reconhecem que só o tem em mim, que só eu posso dar isso a eles. E essa foi a fé dessa prostituta. Queridos, essa prostituta, ela não é melhor do que você. Essa prostituta não é melhor do que eu. Essa prostituta não é melhor do que ninguém. Nem pior do que ninguém. De mim, de você. O fariseu não sabia disso. E os fariseus até hoje não sabem disso. E por isso, quando chegam a Jesus, muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com isso. Lembra que eu perguntei para vocês como é que vocês acham que reagiriam a primeira vez que vocês se encontrassem com Jesus? Ou como foi o primeiro encontro de vocês com Jesus? O fariseu reage assim, de maneira fria, apenas intelectualmente, o coração não é envolvido, não tem percepção do tamanho da sua pecaminosidade, da distância que estão de Deus. Talvez eles achem que sempre estiveram com Deus, que Deus está sempre com eles. Eles não entendem que Deus é santo, santo, santo. E que o pecado não pode conviver com o nosso Deus. E é por isso que ele enviou Jesus para morrer por nós. E aí não reconhece a necessidade que tem de Jesus, nem que Jesus é o único que pode nos purificar dos nossos pecados. Mas a prostituta, aquela que admite, ela se prostra como quem adora, como quem reconhece. Ela chora pelos seus pecados. Ela se arrepende profundamente. Então ela dá o que tem de mais precioso para o Senhor Jesus. Dá tudo que ela tem para o Senhor Jesus. E ela então recebe dele uma nova vida. Vai em paz, essa paz que o mundo não pode dar. Ela recebe essa paz que persiste e teima em ficar conosco, até mesmo quando as coisas estão ruins, como Jesus vai nos ensinar mais à frente e vai ensinar a todos que o seguiram. Nós temos que tomar cuidado para não ser como esses fariseus. Nós temos que tomar cuidado para não ser como aquele segundo ladrão na cruz. Um se arrependeu, um reconheceu, um se voltou humildemente para Jesus e reconheceu ele como Senhor e Salvador. O outro zombou de Jesus. Como a maioria das pessoas fazem hoje. Zombam de Jesus e acham que estão numa boa, né, de bem. Nós temos que tomar cuidado para não ser como os religiosos, assim como fariseus, saduceus faziam isso muito bem, herodianos faziam isso muito bem, e até zelotes e essênios faziam isso muito bem, que é usar o nome de Deus, como eles já fossem autossuficientes espiritualmente, né? Usar o nome de Deus para promover políticas deste mundo que os favoreciam. Então eles lutavam por coisas mundanas. A gente aprende desde muito cedo que a ética de líderes da igreja, pastores, padres, quem quer que seja, bispos, não é para falar ex-cátedra, falar de púlpito, de política partidária, de defender esta ou aquela ideologia mundana. Por quê? Porque senão você coloca mais esse fardo sobre o rebanho de Deus, que é que além de crerem nos absolutos de Deus, nas verdades que o Evangelho nos ensina, dizer assim, não, você só é meu irmão se você tiver essa mesma linha mundana de pensamento que eu tenho, se você seguir a mesma ideologia, a mesma política que eu sigo. E lamentavelmente, tristemente, tem pastores fazendo isso por aí, dividindo mais ainda o povo de Deus, incorrendo
na maldição de Provérbios 6, que diz que Deus abomina aqueles que criam contendas entre os irmãos. Separa o povo de Deus por causa de coisas mundanas, temporais, relativas, que não são absolutas, não são os princípios eternos da palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não usar o nome de Jesus, a palavra de Deus, o nome de Deus, em vão. Para nossa autossatisfação, para promover aquilo que vai nos fazer bem aqui, juntar um rebanho maior, enriquecer, como tantos fazem por aí, né? Ter poder político. Isso é lamentável. No entanto, aquele pessoal fazia isso no tempo de Jesus, olhava para Jesus e só via isso. Mais um meio de conquistar essas coisas. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que ter o coração da prostituta. O reino de Deus está mais amplamente aberto para as prostitutas. Jesus disse isso. Jesus disse isso para os fariseus e mestres da lei. Que as prostitutas, os pagãos, os ímpios entrariam mais rapidamente no reino de Deus do que eles. Por causa desse coração que consegue perceber o quanto precisa da graça, do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão que só há em Cristo Jesus, Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Então, queridos, eu quero ler para você algo que foi escrito por Moody. Moody escreveu assim, eu vou citar a palavra dele assim com minhas palavras, porque eu não recordo exatamente como ele escreveu. Mas ele escreveu assim que nós precisamos, somente quando nós estivermos completamente quebrados, somente quando nós estivermos completamente humilhados, reconhecendo a nossa completa falência, é que nós vamos entender que precisamos de Jesus Cristo como nosso Salvador. Aquele que não consegue perceber o quanto ofende a Deus com seus pecados, está distante dele. Isaías fala sobre isso, dessa separação que os nossos pecados fazem de Deus. E que só Jesus Cristo pode fazer isso, e o sacrifício que ele fez por nós, descendo da sua glória, andando entre nós, cumprindo toda a justiça de Deus, se entregando por nós na cruz do Calvário, derramando até a última gota do seu sangue, se fazendo pecado por nós. Só assim nós podemos ser quebrantados e podemos querer ir até Jesus quando o encontramos, como essa prostituta. Nos prostrarmos com o coração contrito, derramarmos a nossa alma aos seus pés, admitirmos esses nossos pecados, a nossa falência espiritual, a nossa miséria espiritual. E ao mesmo tempo nos alegrar, chorarmos de alegria, de gratidão pelo que ele fez por nós e o que ele representa para nós. E assim o adorarmos e assim o servirmos para sempre. Assim encontrarmos essa paz que só ele pode nos dar. Então, queridos, faça isso hoje. Se você ainda não teve esse primeiro encontro com Jesus, não seja como fariseu. Não seja frio, não fique analisando intelectualmente. Nem queira usar Jesus para buscar satisfação terrena, humana, em coisas imperfeitas e falhas como nós. Mas olhe para quem Jesus diz ser na sua palavra, para como ele se revela, para como seus apóstolos e profetas, por ele autorizados, revelam quem ele é. Olhe para a verdade que liberta. Jesus Cristo, conforme ele mesmo se apresenta. Então você vai poder ver e vai poder ter a atitude correta quando se encontrar com ele. Amém? A palavra de Deus diz em Isaías que ele habita os altos céus. Ele é o Deus tremendo, eterno, mas ao mesmo tempo ele habita com o contrito e humilde de espírito. A igreja precisa ser mais como essa prostituta, humilde, que reconhece em Cristo Jesus aquele que pode nos dar uma nova vida e o único que pode realmente ser a nossa mensagem, ser a nossa proclamação.
a verdade que nós transmitimos, que também vai libertar aos outros. Amém? Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, te louvamos por tua palavra. Te louvamos por tanta verdade que esse episódio único o Senhor nos ensina e nos revela sobre ti mesmo, sobre nós, sobre quem temos sido, sobre quem o Senhor espera que nós sejamos, como o Senhor espera que a gente o veja e a atitude que o Senhor espera que a gente tenha. Que em nome de Jesus, teu Espírito possa iluminar os corações daqueles que ouvem ou leem essa palavra, para que eles creiam como essa pecadora, como pecadores que somos todos nós. Creiam com essa profundidade no coração, com essa sinceridade e verdade no íntimo, com o qual nós sabemos que o Senhor se apraz. E assim nós possamos ir até ti, nos prostrarmos aos teus pés, aos pés da tua cruz, derramar a nossa alma e nos render por completo e entregar a ti o que há de mais precioso na nossa vida, deixando nossos ídolos aos pés da tua cruz, entendendo que fomos crucificados contigo, mortos para nós mesmos e para todos os nossos ídolos, humanos e falhos. E revivemos pelo teu Espírito para uma nova vida, que proclama, através de atos e palavras, quem o Senhor realmente é, para a glória do teu nome. Que assim nós possamos viver individualmente como igreja. E mais o teu amor que tocou no coração dessa pessoa possa ser mais e mais conhecido. Te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.